Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos. Agradeço de coração as pessoas que estão aí nos ajudando, inclusive no Pix, né? Obrigado e muita bênção para vocês, viu? Ajudando bastante, porque infelizmente nossos canais estão tendo alguns problemas aí, né? Alguns assuntos que nós postamos acabam recebendo punição. Inclusive esse vídeo anterior, desculpem, esse vídeo anterior aí que eu postei aqui no canal, né? Esse aí foi um dos vídeos que vocês viram. É um vídeo que fala sobre a palavra de Deus. Nós falamos coisas ligadas à Escritura, ao nosso dia a dia. E o vídeo simplesmente está desmonetizado. Infelizmente, né? Mas o Eterno sabe todas as coisas e toda vitória pertence a Ele. Com certeza Ele nos dará vitória. Mas vamos lá. Eu quero mostrar para vocês hoje algo muito especial que está acontecendo no mundo. Poucas pessoas percebem, mas existe um plano. Inclusive, quando eu falei daquelas pedras da Geórgia, ali está especificando todo o plano. E um dos planos é a diminuição da população mundial. Tá certo? E todo mundo sabe quem é. A NOM. NOM. Ok? Então tá aí. Eles têm esse plano. Só que é uma loucura que já aconteceu no passado. As pessoas não percebem se aconteceu no passado. Nos tempos de Noé, essa loucura aconteceu. Certo? Eles começaram a criar entre si movimentos de reforma, de mudança. E era de afronta ao Criador, tá certo? E infelizmente essas coisas que você está vendo hoje acontecer no mundo, isso já aconteceu. Lembra do livro de Eclesiastes que fala o quê? Não há nada novo debaixo do céu. Tudo que você vê hoje já aconteceu há tempos atrás. Não é verdade? Não há nada novo. O que está acontecendo são as mesmas situações renovadas. Ok? Então, nos tempos de Noé, que foi avisado, será como nos dias de Noé. O que acontecia lá é o que está acontecendo agora e vai piorar, infelizmente. Nós estamos vendo aí o homem querendo mudar sua forma física, está aí mexendo com a genética, estão fazendo loucuras, e se você ler, né, Daniel, Apocalipse, você vai ver. Se você ler, ver a história mesmo, os hieroglíficos, né, que mostram as pessoas, né, transformadas já. Isso aí são experiências do ser humano, infelizmente. Estão fazendo hoje muitas experiências. Existem coisas já feitas que é de arrepiar, certo? E o ser humano quer mudar. Eles estão preocupados porque descobriram a assinatura de Deus no nosso DNA. Qual é o trabalho agora? A ciência está empenhada em quê? Vamos apagar a assinatura de Deus. Como? Estão quebrando o DNA. Você sabe como? Que está acontecendo aí no mundo inteiro hoje. Tá certo? Então tudo isso aí é profético, é bíblico. Está avisado, vai acontecer. Só não percebe quem não quer. Tá certo? Agora nós estamos vendo aqui um homem chamado Elon Musk, o homem mais rico do planeta. E ele basicamente, como diz, né? O pessoal caguetou, dedurou tudo o que eles fazem, o pensamento deles. E ele está dizendo exatamente isso. É uma loucura o que estão fazendo, mas estão fazendo. Ok? Presta atenção no que eu vou mostrar, é terrível. Olha lá. Elon Musk declara o maior perigo para a humanidade, ó. Declara o maior perigo para a humanidade. Você acha que ele falou isso por quê? À toa? Não. Ele está basicamente contando o que estão fazendo. Olha lá. Crescimento populacional, 0. É antibíblia. Olha aí, ó. O Elon Musk é esse aqui, ó. É simplesmente o homem mais rico do mundo, ok? Elon, segundo o rabino, né? O nome que vem do hebraico é árvore, ok? Olha lá, o Eterno os
abençoou e disse, isso lá em Gênesis, né? E disse a eles: sejam férteis e cresçam, encham a terra e dominem-na, e governem os peixes do mar, os pássaros do céu e todas as coisas vivas que rastejam na terra. Está no livro de Gênesis capítulo 1, verso 28. Em nenhum lugar na escritura você vai ver escrito: controle a natalidade, controle para que não cresça demais a humanidade. Não existe isso na escritura. Isso é invenção do homem. O homem vê isso como um perigo. Mas Deus mandou encher toda a face da terra. Por quê? Porque Deus, ele tem solução para tudo. E ele tem os planos dele que nós não conhecemos. Ok? Aí, ó, o chamado gênio bilionário Elon Musk, que ele é um cara muito inteligente, né? Está perseguindo o seu sonho de povoar Marte. Realmente, ele está querendo criar uma colônia lá em Marte e ele já está preparando naves e tudo. Ele tem dinheiro para isso, né? Mas em uma declaração recente, ele deixou claro que seus esforços não se devem ao medo de que a Terra fique superlotada. Olha bem o que ele está falando. Não há pessoas suficientes, olha só. Porque muita gente diz, tem gente demais. Não. Tem uma renda mal distribuída, o alimento mal distribuído, egoísmo das nações, a loucura. Se investe em trilhões e trilhões por ano em armamentos, mas em medicamentos e alimentos investe-se muito pouco. Olha o dragão lá, investe bilhões e bilhões de dólares por ano em armamento, mas o seu povo passa fome. Ok? Não há pessoas suficientes, não consigo enfatizar isso o suficiente, né? Não há pessoas suficientes. Acho que um dos maiores riscos para a civilização é a baixa taxa de natalidade e o rápido declínio da taxa de natalidade, disse Musk, né? No conselho dos céus do Wall Street Journal, ok? Só magnata, né? E ainda tantas pessoas, incluindo pessoas inteligentes, pensam que há muitas pessoas no mundo e pensam que a população está crescendo fora do controle. Nada é fora do controle. É completamente o oposto. Por favor, olhe os números. Se as pessoas não tiverem mais filhos, a civilização vai desmoronar. Marque minhas palavras. Olha o que ele disse, hein? Certo? Diminuição populacional da população mundial, certo? Como de costume, os números corroboram a afirmação de Musk. A taxa de crescimento global em números absolutos acelerou, olha bem, para um pico de 92 milhões e 900 mil, né? Em 1988, mas caiu para 81 milhões e 300 mil em 2020. As projeções de longo prazo indicam que a taxa de crescimento populacional humana deste planeta continuará a diminuir e que até o final do século 21 chegará a zero. Tá bom? Isso o cientista não está falando. Se você pegar o livro de Isaías, ele vai falar para você que o ser humano vai se tornar escasso, como ouro. Ok? Então eles vão atingir o seu objetivo. Certo? Infelizmente. Mas é profético? Sim, está na Bíblia. Já está avisado que eles iam fazer isso. É pelo esforço do homem que essa profecia vai se cumprir. Ok? É muito triste isso. Em Israel, o processo é o contrário. Certo? A população está aumentando. Olha lá, uma das poucas exceções a isso é Israel, que apresentou o crescimento populacional desde seu início em 1948. A taxa de crescimento populacional anual de Israel foi de 2,0%. Em 2015, mais de 3 vezes mais rápido do que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, média de cerca de 0,6%, com uma média de 3 filhos por mulher. Israel também tem
a maior taxa de fertilidade da OCDE por uma margem considerável e muito mais alta do que a média da OCDE, tá? De 1,7, ok? Agora olha só o que o Rabino fala aqui, ó. Rabino faz uma explanação sobre isso, olha aí. O Rabino Berger, certo? Ele fala sobre ter filhos traz o Messias. O que ele quer dizer com isso, né? Uma das profecias justamente você criar filhos, educá-los dentro da palavra para que eles preparem o caminho do Messias. Como é que se prepara o caminho do Messias? Justamente crescendo na espiritualidade. Isso também é profético. Como tem grupo que vai se denegrir totalmente, cair totalmente fora da escritura, né? Que se apostatar da fé, né? Nós teremos também aqueles grupos que se manterão sempre fiéis, certo? Então presta atenção, olha só, o Rabino Yosef Berg, esse Rabino ele é responsável pela tumba do rei Davi lá no Monte Sião, que ele elogiou a declaração de Elon Musk. O Rabino ficou impressionado de ver, olha, um cara da elite está confessando o que a elite pensa, o que a elite está fazendo. O Messias não virá até que todas as almas que Deus deseja no mundo nasçam. Porque assim, todas as pessoas que vêm no mundo, todas são planejadas pelo Criador. Nada acontece por acaso, certo? Deus permite, muitas vezes, né? Infelizmente, por causa do coração duro do homem, das práticas do homem, né? Deus permite que tudo isso aconteça. Não é a vontade dele. Ele quer que o mundo seja bem organizado, mas a ordem dele é encher a face da terra, porque ele falou, eu vou mandar muitas almas para a terra. Nós somos almas que viemos de fora, estamos aqui na terra, mas não somos da terra. O próprio Jesus falou, vós sois desse mundo, né? Estais nesse mundo, mas não sois desse mundo. Ele também falou que ele não era desse mundo. Nós fomos colocados aqui, nós fomos colocados neste mundo, né? Na verdade, Deus, né? Ele colocou nossa alma dentro desse corpo. Esse corpo é daqui, mas a nossa alma não. Vocês entenderam? Então tá aqui. O Deus tem um plano de mandar almas para a terra. E se você, né, restringir o nascimento, você está fazendo uma afronta a ele, queira ou não queira, certo? Olha lá, o Messias não virá até que todas as almas que Deus deseja no mundo nasçam. Disse o Rabino Berger, qualquer esforço para prevenir nascimentos, né, para evitar a primeira mitzvah é a palavra hebraica para mandamento. O primeiro mandamento o que é? Deus falando lá, crescei-vos e multiplicai-vos e enchei toda a face da terra. É uma ordem de Deus, tá bom? A ordem dele, ele não revogou essa ordem, né? Claro que nem toda mulher pode ter filhos. Existem outros problemas, às vezes a pessoa nem é estéril, mas tem problema lá que não pode ter. Não estamos falando desses casos. Mas daqueles que estão em perfeitas condições, a ordem do Criador que é procriai, encher a face da terra. Tá certo? Claro que dentro do número de responsabilidade, é claro, né? Então tá aqui, né? Está trabalhando para atrasar, essa pessoa está trabalhando para atrasar a redenção final. Por que que Jesus não deu o dia e a hora? Porque só o Criador sabe. E o Criador sabe exatamente tudo o que iria acontecer para impedir essa redenção final. Os homens vão atrasar. Como? Quem vai atrasar? Os inimigos? Os maus? Não. Muitas vezes são os próprios, né? O chamado fogo amigo, os próprios da casa. Muita gente aí, né? Fazendo controles daquilo que Deus não mandou controlar, né? Então olha só. No Egito, o faraó tentou impedir os judeus de participarem, matando os bebês e tentando dissuadir os judeus de terem mais filhos, ok? Eles não queriam que os judeus tivessem mais filhos. Era a intenção, basicamente, o que está acontecendo aqui agora. O faraó não queria, porque eles, número pequeno, dominam mais fácil, certo? Mas Deus realizou um grande milagre. Você não sabia disso, né? E as mães judias tiveram 6 bebês, ok? A cada nascimento. Tá certo? Quando eles estavam impedindo as mulheres de terem filhos,
as mães judias tiveram cerca de 6 gêmeos, 6 filhos de cada vez. Tá aqui, ó. Cresceu rapidinho a multidão dos israelitas. Você sabia disso? É um milagre que Deus fez lá no Egito, certo? Diminuindo a escravidão dos judeus de 400 anos para 210. Na verdade, os judeus foram escravizados 210 anos, não foram 400 anos. 400 anos foi a permanência deles no Egito. Tá? Permaneceram no Egito 400 anos. Escravidão, porque teve o tempo, né, que Youssef era governador, o povo não era escravo. Durante muito tempo ficaram lá, tranquilo, numa boa, certo? E depois, alguém falou, ó, esse povo está crescendo muito, é rico, é inteligente, é esforçado, e não, botar eles de escravo porque eles vão dominar o Egito. Alguém enfiou isso na cabeça do faraó e assim ele fez. Escravidão, 210 anos. Permanência no Egito, 400 anos. Ok? Então tá aí. Quando uma pessoa decide não ter filhos, ela está rejeitando a primeira mitzvah, ou o primeiro mandamento, ou a primeira determinação de Deus. É natural que o ser humano progrida e procrie, tenham filhos. É natural, porque o ser humano vai definhar, ele tem que ter substituição. Então é normal, por isso que Deus falou, cresceis e multiplicai, vão caindo, mortos, muitos, e outros novos estão nascendo, e assim será a vida de vocês, porque o homem tinha pecado, né? Rejeitando o seu papel de ser parceiro de Deus para encher o mundo de vida. Você, quando você procria, quando você tem filhos, você está trabalhando com Deus, trabalhando junto no processo de Deus e no plano de Deus, ajudando a cumprir o plano de Deus. Compreendeu? Então tá aqui, ó. Você está junto com o Criador, né? Colocando vida no planeta. Isso vem de uma pessoa que deseja substituir Deus como Senhor do mundo. É a base da idolatria. Ok? Então muita gente, né, tem condições, né, mas não quer saber de ter filhos. Certo? É claro que a pessoa fala, esse é um direito meu. Claro que é um direito seu. Mas estou falando aqui espiritualmente, falando a ordem do Criador é justamente para que o ser humano, né, ele permaneça na Terra. Já pensou se todos pensassem assim? O ser humano já teria acabado. Já era. Não ia ter como procriar mais. Certo? Então tá aí. Elon Musk certamente colocou seu dinheiro onde está sua boca e atualmente é pai de 6 filhos. Esse, que é o homem mais rico do mundo, tem 6 filhos. Seu primeiro filho morreu de síndrome da morte súbita infantil, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso aqui, né? Com a idade de 10 semanas, certo? Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, né? Apesar de suas grandes visões da ciência e tecnologia, a visão de Elon Musk não inclui uma vida eterna semelhante à de Deus, né? Ele não está falando baseado nisso. Acho que é importante morrermos, porque na maioria das vezes as pessoas não mudam de ideia, apenas morrem. Disse ele na entrevista: se eles vierem para sempre, poderemos nos tornar uma sociedade muito ossificada, onde novas ideias não podem ter sucesso. O rabino Youssef Berger não conhecia Elon Musk, ele não conhecia esse milionário, né? Bilionário, né? Antes de ser entrevistado sobre o bilionário de alta tecnologia, mas observou que Elon Musk era um nome hebraico, olha o nome dele, né? Que significa árvore, Elon, né? Então tá aí, de uma maneira sem precedentes, o Rabino Berger abençoou Elon Musk pelo tudo que ele falou. Ele está certo, porque se todo ser humano pensar em não procriar, o ser humano vai acabar na Terra, não é? A mesma coisa, aquele problema de gênero lá. Se for pensar desse jeito, vai acabar o ser humano na Terra.
Que Deus o abençoe em sua vida pessoal e em seus empreendimentos comerciais, disse o Rabino Berger. Que seus esforços sejam fortalecidos no mérito de suas declarações, que visam trazer o bem ao mundo e aproximar-se o tempo em que todas as nações juntas louvarão ao eterno e único Criador do universo. Então está aqui uma declaração fortíssima do homem mais rico do mundo, certo? Que é esse cidadão aqui, Elon Musk, né? Ele é até jovem, né? E ele é o homem mais rico do mundo. E não é uma pessoa má, ele é uma pessoa boa, simpático com todo mundo. Ele não é uma pessoa arrogante, como outros são, né? Mas o que ele falou é importantíssimo. Ele disse, ele citou a Bíblia basicamente. Deus falou, crescer e multiplicar e encher a face da terra. E hoje a grande elite Illuminati está dizendo o quê? Vamos diminuir acentuadamente a população, porque tem gente demais e estão comendo nossa comida, como disse a Hillary Clinton, estão comendo nossa proteína. Ela falou isso, ok? Isso é muito triste. Então isso mostra para nós realmente, muito claro, que o final dos tempos está aí, né? Que realmente a vinda do reino de Deus através do Messias se aproxima e muito, porque essa aí é uma profecia que vai se cumprir, tá bom? Dê uma examinada na escritura, ore, clame, porque o momento está chegando. Deus abençoe a todos vocês, obrigado pelo carinho e vamos orar muito, gente, orar muito porque está complicada a coisa no mundo. O pessoal da Bahia, de Minas está precisando de ajuda, o governo está agindo muito bem mesmo, né? E graças a Deus estão recebendo alguns recursos, mas aquele que puder ajudar, faça, tá bom? Shalom, forte abraço, que o Eterno abençoe a todos.